Saudações, igreja! Glória a Deus por todos esses maravilhosos testemunhos que acabamos de ouvir. E aquilo que Deus tem feito por outros, Ele também deseja fazer por você. E uma das razões pela qual compartilhamos os nossos testemunhos é porque a Bíblia nos encoraja. Porque é dessa forma que nós vencemos o diabo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Toda vez que você testifica de Jesus para alguém, você está compartilhando. Você está de fato pregando o evangelho para essa pessoa. Porque a conversa sempre pode chegar a um ponto onde você pode falar sobre o perdão dos pecados. E o seu testemunho de vida ninguém pode contestar, porque é o testemunho da sua vida. Lembre-se sempre que aquele que tem o raciocínio nunca vai superar aquele que tem a experiência. Aleluia! Ninguém pode contestar a sua experiência porque aconteceu com você. Assim como aquele homem cego no livro de João, onde Jesus o curou e aí os fariseus o chamaram para questioná-lo. E aí eles começaram a perguntá-lo e dizendo, dê glória somente a Deus e não para Jesus, porque sabemos que esse homem é um pecador. E o homem que estava cego disse o seguinte, se ele for pecador ou não, eu não sei. Mas algo eu sei. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. Então compartilhe seus testemunhos, amém? Sobre aquilo que Deus tem feito e compartilhe com muitos. E uma das melhores maneiras de fazê-lo é nessa plataforma que o Senhor nos deu. Então compartilhe conosco e compartilharemos com muitos. E nós também podemos colocar o seu testemunho no nosso site, josephprince.com. E lá você verá multidões e multidões de pessoas curadas, tocadas, que receberam o milagre de Deus. Vai lá, leia. É um grande exercício que ajuda muito a edificar a sua fé. Especialmente no dia que você tem uma consulta marcada com o médico, separe um tempo para ler alguns testemunhos sobre cura e milagres. E veja o que o Senhor tem feito. Amém? É assim que construímos nossa fé, confiando numa boa expectativa para nosso futuro. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero continuar agora de onde paramos na semana passada. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1, portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é uma versão da NASB que enfatiza a palavra grega não, que significa absolutamente nada. Ou seja, não abre brechas para nenhuma exceção. Aqui é um não que é muito enfático. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. A lei da morte e do pecado entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram. E nós sabemos que ela ainda está operando. Cada vez que você vai num velório, você está vendo a lei da morte ali, a lei do pecado e da morte, sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor, obviamente em diferentes estágios. Mas o que Deus de fato quer que nós saibamos é que esse nunca foi o seu plano para nós, de ter uma vida que ficamos cada vez mais fracos, cada vez mais velhos, até o dia que estamos bem fracos e morremos. Estarmos sujeitos a enfermidades nunca foi parte do plano de Deus. Deus tinha sonhos para o homem, até mesmo Adão, o primeiro homem. Deus desejava que eles tivessem uma vida saudável, numa juventude perpétua, sempre forte, apenas usufruindo de todas as coisas boas que Deus tinha para a vida deles. Mas infelizmente, vocês sabem a história, por livre e espontânea vontade, eles decidem desobedecer ao Senhor. E de certo modo, quando você desobedece a Deus, você está obedecendo o inimigo, o diabo. E tudo o que o diabo quer trazer para a vida do homem, e saiba, o diabo odeia o homem, porque o homem foi criado à imagem de Deus. E assim como o diabo não pode ir contra Deus diretamente, ele luta contra a sua imagem, o homem. Ele te odeia, amigo. O diabo odeia você. Deus ama você. Quando você obedece a Deus, você está obedecendo aquele que tem o melhor desejo do mundo para você. Você está obedecendo aquele que, na verdade, aquele que disse, eu sei os meus planos a respeito de vós, são planos de bem e não de mal. Por outro lado, o diabo vai sempre colocar a destruição diante de você, sempre tentando te seduzir para as concupiscências da carne, para a soberba da vida, trazendo desejos de outras coisas também. E sempre o diabo tentará induzi-lo a desobedecer a Deus. E aí então virá o resultado. A Bíblia diz que o pecado traz a morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele liberou uma nova lei. Aleluia, para todos os que creem. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei da morte e do pecado. A lei do Espírito da vida. Entenda que o sentido de lei aqui
Não está falando sobre os 10 mandamentos ou ainda as leis dos tribunais, mas é uma lei que fala sobre como algo funciona, ou seja, um modo de operar. Lembre-se da lei da gravidade. Tudo aquilo que sobe, desce, por conta da lei da gravidade. Da mesma forma, espiritualmente, existe uma lei do Espírito da vida sobre a vida de cada cristão. Essa vida é chamada de vida Zoe. É a vida que Jesus nos deu, quando ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Essa é a vida que eu e você temos. Nessa vida existe uma lei sobre ela. E essa lei nos liberta. Na verdade, o termo aí está no passado. Nos libertou, nos tornou livres da lei da morte e do pecado. Desde quando você permaneça na lei do Espírito da vida, ela te liberta. E ela já foi entregue. Ela te libertou da lei do pecado e da morte. E nós vemos essa lei acontecendo. Sabe, nós não entendemos exatamente como isso funciona, mas ainda nós vemos fraquezas em nossas vidas e depressão, e todos esses são sinais de morte, algo que Deus nunca desejou que fosse lançado sobre a terra, mas ela veio por conta do pecado do homem. É como a lei do impulso e sustentação, que faz com que um avião voe livre da lei da gravidade, apesar da gravidade ainda estar ali. Porém, cada vez que o avião decola, existe uma outra lei que transcende, que torna livre o avião das leis da gravidade. Ela transcende, é chamada de impulso e sustentação. E essa lei, desde quando obedecida, ela te gera uma quantidade de impulso que te faz subir cada vez mais alto e você transcende a lei da gravidade. Então Deus colocou uma lei maior, uma lei superior, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Amém? Que transcende, que te liberta da lei do pecado e da morte. Agora, amigo, essa lei ainda está aí, no mundo, mas Deus deseja que andemos no Espírito, porque essa é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Amém? E hoje vamos aprender sobre isso. Aleluia! Algo que você também pode fazer é sempre confessar a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Toda vez que você se sentir um sintoma vindo sobre o seu corpo, uma doença qualquer, apenas confesse a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ela me libertou da lei da morte e do pecado. Não se esqueça de que fé é confessar o que você acredita. Assim como Davi disse nos Salmos, eu criei e por isso eu falei. E Paulo citou Davi em 2 Coríntios, capítulo 4, onde ele diz, assim como disse Davi, tendo porém o mesmo espírito de fé. Mesmo se refere a quem? Davi. Ele está citando os Salmos, tendo o mesmo espírito de fé. Eu creio e, portanto, eu falo. Nós também cremos e, por isso, falamos. Amém? Então, esse é o espírito de fé, crer e falar. Isso é porque fomos feitos à imagem de Deus. Deus sempre primeiro fala e aí então acontece. Hoje os homens estão tão caídos que procuram agir no lado oposto. Eles querem ver e aí então eles vão dizer aquilo que vem. Mas o jeito de Deus é sempre, quer ver o bem? Entenda que nem o próprio Deus viu o bem, ou seja, o produto de suas palavras, até que ele falou. Quando ele quis a luz, ele viu escuridão, na verdade, mas ele disse, haja luz, e houve luz. E a luz era boa, Deus viu que era boa, depois que ele falou. E nós temos o mesmo espírito de fé, fomos criados à imagem de Deus. É assim que a fé opera. E aqui Paulo diz, tendo em nós o mesmo espírito de fé, como Davi, porque ele está citando um salmo de Davi, eu criei, por isso falei. É assim que a gente é salvo. Amém? A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E como nos apropriamos de tudo que Cristo fez por nós? Pela fé. E como a fé opera? Romanos 10 diz que se você confessar com seus lábios que Jesus é seu Senhor e crer em seu coração, observe novamente, crer e falar. Crer e falar. É assim que a fé opera. E é assim que você toma posse de todas as coisas de Deus, salvação. O próximo versículo diz que com o coração o homem crê para a sua justificação e com a sua boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, é sempre a mesma coisa. O coração e a boca, eles estão sempre envolvidos no processo de fé. É assim que você tem fé. É assim que você exerce a sua fé. É assim que você libera a fé sobre a sua vida. Amém? Então confesse que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Quando sentir cansado, sentir que tem um sintoma tentando pegar você,
Apenas confesse: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, porque esse é o seu lugar separado em Cristo, transcendendo a lei do pecado e da morte, no Espírito de vida. Amém, glória a Deus. Então, devemos saber que agora estamos em Cristo Jesus, numa esfera em Cristo, e Deus nunca verá você separado de Cristo, porque Deus vê a sua identidade a partir de agora, sempre nele, nunca fora, mas sempre em Cristo. E tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu com você. Quando ele morreu na cruz, Deus diz que você foi crucificado com ele, você morreu com ele, você foi sepultado com ele, e quando ele foi ressuscitado, você também ressuscitou com ele. Quando Deus assentou Jesus à sua destra, você também se assentou com ele. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E neste lugar, amém? Nessa esfera, onde você está em Cristo Jesus e você está nele para sempre. E você não está pelo seu esforço. Na verdade, em 1 Coríntios 1,30 diz: mas da parte de Deus, em outras palavras, pela obra de Deus, é por conta dele que vocês estão em Cristo Jesus, que de Deus se tornou para nós sabedoria, retidão, santificação e redenção. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus é tudo isso para nós. E cabe a nós a consciência de sabermos que estamos em Cristo. E neste lugar, somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Amém? Louve o nome de Jesus. E ele continua nos dizendo que Deus condenou o pecado na carne quando fomos crucificados com Cristo. Deus condenou o pecado na carne, notou o singular, pecado na carne. Todos os nossos pecados foram perdoados. O que fazemos a não ser pecar, não é? Todos os pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo, mas quem somos? O nosso velho homem. Sabe, não conseguimos deixar de pecar. Sabe, entenda que quando Adão caiu, essa natureza pecaminosa foi passada de geração em geração. E toda criança nasce no pecado, todos são pecadores. Amém? Mas o que aconteceu foi que Deus nos colocou em Cristo. Quando Jesus se tornou oferta pelo pecado na cruz, Deus nos colocou em Cristo e o nosso velho homem, a nossa velha natureza pecaminosa foi toda crucificada e exterminada. Amém? Para que quando Deus ressuscitasse Cristo dos mortos, o novo você ressuscitasse também. Amém? Gerado em retidão e na verdadeira santidade você ressuscitou com Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas saiba que apesar de seu espírito tenha nascido de novo, o teu espírito é justo aos olhos de Deus, mas a sua mente não quer ficar para trás. A sua mente está constantemente sendo renovada. A Bíblia diz em mais de um lugar: seja transformados pela renovação da sua mente. Outro diz: seja renovado no espírito da sua mente. Então a mente precisa ser transformada sobre aquilo que aconteceu conosco. Agora que você está salvo e você nasceu de novo, ainda assim você sente coisas ainda do velho homem. Você ainda tem toda essa batalha, uma batalha espiritual que se dá nas suas emoções. Você se sente às vezes deprimido, sente raiva, sente todas essas coisas como se você não tivesse nascido de novo, como se ainda tivesse a velha natureza, mas não, amigo. Você nasceu de novo. Tudo isso está na sua esfera emocional, numa esfera almática. Não está na esfera do espírito. O verdadeiro você é um espírito que mora num corpo. Você é um ser espiritual, porque Deus fez você à sua imagem. Amém? O Senhor deu ar ao homem. Sabe, quando Deus fez Adão, Deus, na verdade, fez o corpo de Adão a partir do pó da terra. Por isso que é do pó ao pó. Ok, mas o seu corpo veio do pó da terra. Mas o verdadeiro Adão, ou seja, espírito e alma, foi soprado sobre ele. De forma que, quando Deus fez o corpo de Adão, era como um manequim, inanimado. Só ali, para Adão. Mas aí Deus respirou no homem. Eu gosto da palavra hebraica aí. Vai pá. A palavra é vai pá. É como se Deus respirasse no homem. E aí se tornou alma viva com o Espírito que veio de Deus. E é por isso que os homens, tendo seus pecados perdoados, tendo nascido de novo ou não, viverá para sempre. Ou seja, no inferno ou no céu. E é por essa razão que o homem não para simplesmente de existir. Porque ele é um espírito. Mas aí então ele tem uma mente, uma alma, e aí ele mora num corpo. Então o que você está dizendo que este meu corpo é só uma casa onde eu moro? O verdadeiro eu é o espírito. Quando eu olho para você, o verdadeiro você está aí dentro. Você tem que entender que quando o homem caiu, ele morreu espiritualmente. Quando Deus disse a Adão: o dia que você comer daquela árvore, você morrerá.
Deus, na verdade, falou em hebraico, morrendo, você morrerá. Ou seja, primeiro vem a morte espiritual, e aí então irá, você morrerá fisicamente um dia. Então, o dia que Adão pecou, ele morreu espiritualmente. O que isso significa? Significa que ele não tinha mais consciência para responder a Deus do jeito que Deus queria que ele respondesse. Ele foi cortado, ele estava morto espiritualmente. Seu lado espiritual estava morto. Ou seja, ele vivia simplesmente pela sua mente e pelo seu corpo. E desde então, o homem buscou ter ou uma mente super desenvolvida, ou um corpo super desenvolvido, certo? Forte, que nem o pastor Lawrence, aleluia. Ok? Mas a questão é que Deus não quer que nós sejamos guiados nem pela nossa mente ou pelo nosso corpo. Por favor, me entenda bem, eu não estou dizendo ignore o seu corpo, ignore a sua mente. Não, pelo contrário, Deus quer que cuidemos dessas coisas. Mas Deus quer que o homem espiritual seja o líder. Amém? Para ser aquele que lidera a alma. A alma está sujeita ao Espírito. Quando Deus nos batiza com o Espírito Santo, nós começamos a falar em línguas que nós não entendemos. Nós oramos no Espírito e a mente diz, o que você está falando? Para com isso. Ah, para com isso. Eu não estou compreendendo o que você está falando e se eu não entendo, você tem que parar de falar. A mente, ela sempre tem essa intenção de dominar. O corpo diz, eu quero. E se eu quero, eu sinto a necessidade disso. Eu sim. E se eu tenho uma necessidade, eu preciso resolver. Eu estou com fome, eu quero comer agora. Então tem pessoas que são guiadas pela sua mente, são guiadas pelo seu corpo, são guiadas pelas suas emoções, a sua alma. Mas Deus quer que nos guiemos pelo Espírito. E isso que é andar em Espírito. Hoje vamos aprender isso, o máximo que nós conseguimos, glória a Deus. E se você for lá em Romanos 8, depois da lei do Espírito da vida, fala também que Deus condenou o pecado na carne, já falamos sobre isso. E fala para colocarmos a nossa mente no Espírito. Amém? Aprenda a colocar a sua mente no Espírito. Aqui diz que aqueles que vivem de acordo com a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem de acordo com o Espírito, inclinam-se para as coisas que são do Espírito. Porque a inclinação para as coisas da carne é morte, mas a inclinação para as coisas do Espírito é vida e paz. Repito, a inclinação da carne é para a morte, mas o alinhamento da mente com as coisas do Espírito é vida e paz. Agora, alguns estudiosos, algumas vezes ficam confusos sobre certas passagens que podem estar se referindo ao Espírito Santo ou ao espírito humano. Porque às vezes não se refere ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Ou seja, alinhar a sua mente com a carne, que é o seu corpo, e também alinhar a sua mente com o espírito, aqui se refere ao seu homem espiritual. Agora, o seu homem espiritual, ele nasceu de novo. Ele foi recriado em justificação e na verdadeira santidade. Ok? E aqui fala sobre alinhar a sua mente no Espírito. E é claro que o Espírito Santo habita no seu Espírito. E é por isso que em algumas passagens não fica claro se fala do seu Espírito ou do Espírito de Deus. Porque Deus fez dele um. Amém? Porque aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então não importa se está muito claro se é o Espírito Santo ou se é o Espírito humano. Apenas saiba que até mesmo quando você ouve o Espírito humano, você está ouvindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora lá, porque ele habita em nós, ele mora lá, amém? Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus, aleluia. E é assim que Deus fala com você, é assim que Deus guia os seus passos. Então o que Deus quer é que você lidere a sua mente e também a sua alma. Deixa eu te mostrar essa ilustração. Amém? Esses círculos aqui. Não é bom para a gente saber como Deus nos fez, como nós somos? Então perceba que, como eu falei, a pessoa que você é o seu espírito. Você é um ser espiritual morando num corpo, mas você também tem uma alma. Diga isso depois de mim agora. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Amém? O seu corpo é sua casa. Então você tem uma alma, você não é uma alma. Você é um espírito. Amém? Esse é o verdadeiro você. Você é um espírito, você tem uma alma e você mora em um corpo. Amém? Então cada parte tem a sua própria função, que Deus já designou. E como vocês sabem, o nosso corpo ele tem 5 sentidos, que são a nossa visão, audição, olfato, paladar e tato. Então essas são as suas funções corporais. Em outras palavras, tudo aquilo que ativa os seus sentidos, ativa o seu corpo. Então aqui temos a alma, e as funções da alma são essas: a mente, as emoções e a vontade.
Ou seja, aqui estão as suas emoções. Se você se sente alegre, ou se sente tranquilo, em paz, quando você se sente deprimido, quando você não está bem. São somente emoções, elas estão apenas na sua alma, elas não são reais no seu espírito. Agora, as emoções conseguem afetar o seu corpo. E isso é algo que também nós vamos falar. Mas agora, olhe para a vontade. Então, a vontade está, na verdade, na sua alma. As decisões estão na sua alma. Ok? Então, estas são as funções da sua alma. Agora, quais são as funções do espírito? Elas são de comunhão, de intuição e de consciência. Agora, comunhão é comunhão com Deus. Então, é aqui que você tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus no seu corpo. Então, não tem essa coisa de, eu sinto Deus, sabe? Às vezes a gente até sente. Pode acontecer, mas não se baseie nisso. Amém? Você tem comunhão com o Pai no Espírito. O Pai busca os verdadeiros adoradores. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, é aqui que você tem comunhão com Deus. E é a comunhão mais íntima possível. Mesmo que você consiga senti-lo fisicamente, o que acontece quando você não o sente fisicamente? Quando você não sente mais nada fisicamente? Sabe aquelas pessoas que choram quando a presença de Deus se torna tangível, sabe? Sabe, eu não estou criticando, eu quero que pessoas tenham esse tipo de experiência, e eu já tive, então eu não estou criticando, mas eu não quero que você dependa, porque a Bíblia diz que nós andamos pela fé no reino espiritual, e não pela visão, ok? E também, você não pode comparar Deus com as suas emoções. Eu quero te sentir, Deus, nas minhas emoções. Então, se eu me sinto alegre, se eu sinto paz e tudo mais, sabe, sentimentos de felicidade, então eu sei que Deus está perto. Não dependa disso, porque os nossos sentimentos vivem em altos e baixos. Amém? Mas no seu homem espiritual, você tem comunhão com Deus. Então esteja ciente disso. Sabe quando você ora em línguas, você está orando em espírito. Porém, quando você ora com o seu entendimento, você está orando com sua mente, com a sua alma, no seu entendimento. Então, a parte mais profunda da sua comunhão com Deus está no seu espírito. Então, vamos ver isso, sobre a sua intuição. Sabe, até mesmo as pessoas que estão mortas espiritualmente. Então, entenda que a palavra morta não significa que todas as funções do espírito cessaram, estão paradas. Até pessoas não salvas, elas ainda têm algum tipo de comunhão com Deus, porque em alguns momentos elas sentem Deus. Ok? Nessa comunhão. Mas a verdade é que ele está amortecido. Na verdade, essa é a melhor palavra. Amortecido. Como a Bíblia diz sobre uma viúva. Uma determinada viúva. E essa viúva vivia nos prazeres pecaminosos. A Bíblia diz que ela estava morta mesmo quando estava viva. Semelhante ao filho pródigo. Aquele pai diz, amém? O meu filho estava morto, mas agora ele vive. Então é a mesma coisa. Então ela está separada de Deus, porém as funções do Espírito ainda estão lá. É como se ele estivesse dormindo. Mas quando nascemos de novo, ele volta à vida. Amém? Completo, com força total. Glória a Deus, ele foi ressuscitado. Aleluia. Então existem pessoas no mundo que conseguem sentir em sua intuição muito antes da mente e discernir algo. Então por isso é importante nós entendermos sobre a nossa intuição. Amém? Porque a Bíblia nos diz que aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem em Jesus, existe agora uma nova aliança estabelecida com eles em Cristo, onde Deus nos guia a partir do nosso interior, onde Deus coloca o seu Espírito em você e te guia através do seu Espírito, através dessa intuição. Quando você está prestes a assinar um acordo de negócios e você está analisando sobre ele e tem uma perturbação, você sente dentro de você uma perturbação. Não dá para explicar, a gente não entende o porquê. Dê ouvidos, pare e ore novamente, antes de se apressar nesse negócio. Amém. Não se precipite. Ouça o seu espírito. Ouça aquilo que Deus está falando com você. Confirme. Também fale com a sua esposa. Veja se ela está de acordo. Se ela nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Amém? Então, se ambos concordam e você sente descanso, você sente paz, um sinal verde no seu interior, ok? Vá em frente. Mas se houver perturbação em vocês dois, não prossiga. É assim que Deus nos guia. Muitas vezes a nossa mente nos diz, esse é um bom negócio. Ei, esse é um bom negócio, fecha esse negócio, ok? A sua mente está falando que tudo isso é bom, mas é a sua mente. Amém? E é por isso que se você é guiado por aquilo que você vê, pelo seu corpo, por aquilo que você ouve as pessoas falarem, te recomendando a investir naquilo, mas no seu interior, quando você está quase investindo, você sente um certo desconforto, obedeça isso. E você não vai se arrepender, porque a nossa intuição ela é mais rápida, amém, do que a sua mente e do seu corpo.
porque ela está em contato com o Espírito eterno, com o Espírito de Deus, e sabe das coisas mesmo antes de acontecerem. Então nós precisamos aprender a nos guiar pela nossa intuição. Amém? Guie seus filhos pela sua intuição. Amém? Lide com seus filhos baseado na sua intuição. Ouça o que Deus está te dizendo. Amém? Você deveria até comer. Amém? Comer pela sua intuição. A sua intuição está te dizendo, já basta. Ou ela diz, hoje você pode comer mais. Não ouça sempre a voz dizendo, coma pouco. Às vezes seu corpo está te preparando para algo que precisa de energia, uma tarefa cansativa, algo que vai fazer. Mas procure dar ouvidos a essa intuição. E quanto mais você pratica isso, assim como ganhar músculos que ficam cada vez mais forte e mais forte, uma força espiritual, aleluia, glória a Deus. E agora nós vemos a consciência. A consciência é a parte que, na verdade, a palavra consciência no grego é a mesma de discernimento, como a Bíblia nos diz em Hebreus 10, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a exata imagem das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem em cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Em outras palavras, se todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, a oferta de holocausto, a oferta pelo pecado, de trazer um cordeiro como oferta pelo pecado, ou trazer um cabrito pela oferta pelo pecado, e aqueles animais tivessem morrido no lugar deles e eles tivessem sido perdoados diariamente, mensalmente ou pelo ano. Na verdade é assim que acontecia. A Bíblia diz que eles ofereciam até diariamente e também ofereciam anualmente quando eles traziam o sacrifício no dia da expiação. A Bíblia diz que tudo isso era temporal, porque era impossível que o sangue de animais pudesse tirar os pecados. E a Bíblia diz que se esses sacrifícios tivessem funcionado, os adoradores não teriam mais consciência dos pecados. Você percebeu? Porém, a palavra consciência é a palavra discernimento no grego. E é por isso que traduções como a ESV ou a versão King James, dizendo aqueles que foram purificados foram limpos, não deveriam mais ter qualquer consciência desde então de pecado. Ou seja, se minha dívida foi paga, eu não deveria ter a consciência da minha dívida. A minha consciência não deveria mais ter o peso da dívida. Eu não deveria mais ter uma consciência que diz, você tem que pagar, pagar. Amém? Sabe quando você deve alguma coisa para alguém, mas está pago. Se você não sabe que está pago, você ainda tem a dívida na sua cabeça. Da mesma forma, o preço do pecado foi pago na cruz do Calvário, mas nós ainda temos o pecado na nossa consciência. Mas por quê? Se Jesus realizou uma obra perfeita, e a Bíblia diz no mesmo capítulo, Hebreus 10, que por um sacrifício, que contrasta com o verso anterior, com os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam diariamente, e ofereciam repetidas vezes o mesmo sacrifício. Note que era diariamente. Sacrifício diário oferecido repetidamente. Os mesmos sacrifícios, que nunca poderiam tirar o pecado, mas Jesus ofereceu um sacrifício para sempre. Mas este homem, tendo oferecido um sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se. Os sacerdotes diariamente se colocavam de pé, oferecendo, sacrificando diariamente os mesmos sacrifícios. Este homem ofereceu um único sacrifício pelos pecados para sempre. Isso significa o quê? Que é suficiente. Suficiente para toda a eternidade. Realizado de uma vez por todas. Amém? E ele assentou-se. Ele assentou-se porque a sua obra foi feita. A sua obra está concluída. Ele assentou-se. E tendo ele purificado nossos pecados, ele se assentou. Mas isso aconteceu porque ainda hoje nós temos a consciência do pecado. Porque somos cientes do pecado. Porque toda vez que temos uma consciência do pecado, isso significa que Jesus não fez um bom trabalho e que a palavra de Deus mentiu. E na continuação do texto diz que até mesmo o Espírito Santo, no verso 17, até mesmo o Espírito Santo testifica a nós, dizendo que seus pecados e suas iniquidades eu não me lembro mais. Esta é uma citação que está na última cláusula da nova aliança que Deus estabeleceu através do seu Filho com todos nós. Amém? A nova aliança diz que a razão de tudo isso
eu farei isso, eu farei, é porque eu serei misericordioso com a injustiça e de seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Então o Espírito Santo testifica conosco dizendo, seus pecados estão perdoados. Deus não lida com vocês com base nos seus pecados, mas Deus lida com vocês baseado em Cristo. Amém? Mas ainda assim, nós estamos muito conscientes do nosso pecado. E a maior parte do cristianismo de hoje prega o pecado na maioria das vezes, ao invés de pregar a resposta da obra suficiente de Jesus e da graça de Deus e da justificação de Deus, que é um presente. Nós estamos, na verdade, enfatizando o pecado como se a dívida não tivesse sido paga. Então, meu amigo, se você ler a Bíblia cuidadosamente, você vai ver que a Bíblia nos diz muito claramente que o evangelho que Paulo pregou é um evangelho que declara a justificação que vem do Senhor como um presente. Muito claro, veja Romanos 1, verso 16 aqui. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, o evangelho significa boas novas. E por que o evangelho é chamado de boas novas? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. O que é o poder de Deus para a salvação? O evangelho. O evangelho de Cristo é o poder de Deus. Poder aí é dunamis, da onde vem a palavra dinamite, que é o poder de Deus para a salvação. Salvação é sotéria, e a versão Strong's define assim: preservação, santidade, prosperidade, libertação. Ela cobre todas essas áreas: curas, prosperidade, bem-estar, libertação, preservação, santidade. Na verdade, a forma verbal foi usada por Jesus mais de uma vez nos evangelhos, com a mulher no fluxo de sangue. Jesus virou para ela e disse, a sua fé te salvou. A palavra em grego aí é sozo, que vem de sotéria. Ele usou a forma verbal. Então, os seus pecados estão perdoados, e isso porque a sua fé te salvou. Aleluia, aleluia, sozo. Então, o verbo é sozo e o substantivo é sotéria. Então, o que Deus quer é que a sotéria alcance você. Mas qual é o poder que a libera? O evangelho. Mas então, o que é o evangelho? Quero dizer o verdadeiro evangelho. Porque neste evangelho, o verso diz, neste verdadeiro evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja que no evangelho que Paulo pregou, ele revela a justiça de Deus, que é um dom, que ele fala no capítulo 3. Mas agora, fala da justificação de Deus, a parte da lei foi revelada. Amém? Uma justiça que vem mediante a fé. Glória a Deus. Qualquer um que acredita em Jesus pode recebê-la. Aleluia. E nos sermões de Paulo, ele não fala somente sobre os perdões de pecados. Sabe, pregar o evangelho, essa é uma ideia que muitos cristãos têm, que pregar o evangelho é falar que Jesus morreu pelos seus pecados e eles podem ser perdoados, que eles podem receber o perdão dos pecados, mas é mais do que receber o perdão, é justificação. Aqui tem um pouco de teologia, mas justificação tem a ver com retificação e justiça pela fé. Deus justifica o seu povo mediante a fé. Aleluia! Amém! Sabe, muitas vezes eu li esse versículo, o justo viverá pela fé, com uma ideia que eu acho que muitos de vocês também têm a mesma impressão, na ideia que o justo a gente sabe que é o justificado viverá pela fé, ou seja, que eles confiarão em Deus e em suas finanças, para o seu suprimento. Sabe, aquelas pessoas que trabalham vivendo na obra, diz que eles estão vivendo pela fé, dizendo, o justo viverá pela fé, mas essa não é a ênfase que está no grego. Na verdade, o texto no grego diz, o justificado pela fé viverá. Aqueles que foram justificados pela fé viverão. Eu gosto da versão NT da Bíblia, porque ela traz isso, ela diz, o justo pela fé viverá. Quem viverá? Quem vai viver e não vai morrer? O justificado pela fé. Amém. Ele terá abundância de vida. Então, se está doente e você crê que está justificado pela fé, por conta da sua fé no Senhor Jesus Cristo, e você recebeu a justificação do Senhor e você confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo, então o que vai acontecer com a morte, com a doença? Você viverá. E se você vai viver, essa coisa vai morrer. Aleluia! O justo pela fé viverá. E eu ainda gosto um pouco mais da versão RSV. Ela diz, aquele que mediante a fé foi justificado viverá. Perceba o quão distante está de dizer o justo viverá pela fé.
Na verdade, diz que aquele pela fé foi justificado, este viverá. Amém? Então, se você acredita que você é a justiça de Deus em Cristo, e nós temos encorajado as pessoas a confessar isso, e por quê? Porque é assim que a fé opera. Você confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e o que acontece depois disso? A Bíblia diz que a primeira vez que você confessa isso, você é salvo quando você confessa Cristo Jesus como Senhor, e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Amém? Porque com o coração o homem crê para a justificação. Amém? Glória a Deus. E com a boca se confessa a salvação. Glória a Deus. Agora eu e você, que colocamos a confiança em Cristo, amém? Nascidos de novo, nascemos justificados. Amém? Nascemos justificados. Da mesma forma que nascemos pecadores, todos nascemos pecadores, e do mesmo modo que, quando pecadores, fazíamos coisas boas, boas obras, mas essas coisas não mudaram o nosso status de pecadores. Nascemos pecadores. Então, da mesma forma, hoje, nós nascemos de novo, nascemos justificados. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Agora que nasceu justificado, algumas vezes você vai cair em pecado, pode acontecer coisas que você não gosta, eu não estou te encorajando a permanecer aí, 1000 vezes não, ok? Mas estas coisas não mudam o seu status de justificado aos olhos do Senhor. Aleluia! Vamos lá. Glória a Deus. Agora, se você acredita nisso, a Bíblia diz, então o poder de Deus é liberado. Se você crê nisso, note que o evangelho que Paulo prega contém a justiça de Deus sendo revelada. Não somente o perdão dos pecados, mas a justificação do Senhor. Sabe, o perdão dos pecados é maravilhoso, mas e se Deus perdoou você e você continua sendo a mesma pessoa? Você já não é mais a mesma pessoa. Deus te colocou em Cristo e você é a justiça de Deus em Cristo. Confesse isso. 2 Coríntios 5:21 diz, pois ele fez que aquele que não conhecia pecado ser pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Pois ele fez que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, se tornar pecado por nós, onde? Na cruz, para nos tornarmos a justiça de Deus nele. Então você é a justiça de Deus, mas você precisa confessar. Amém? É necessário confessar. O profeta Isaías enxergou você e eu. Ele viu no futuro uma geração de pessoas que confessariam que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Veja Isaías 45. Certamente alguém dirá, no Senhor, eu tenho justiça e força. E todos aqueles que o odeiam virão, e eles serão envergonhados. Mas no Senhor, onde? No Senhor, todos os descendentes de Israel serão justificados e exultarão. Repetindo, certamente alguém dirá no Senhor, eu tenho força e justificação. O apóstolo Paulo citou isso em Filipenses, quando ele diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Na verdade, ele está retirando daqui, ou seja, confessar Jesus como Senhor é confessar que você tem justificação nele, e somente nele, aleluia. Vocês estão comigo até aqui? E a Bíblia diz que quando você está firmado na justificação, você precisa estar firmado, não é apenas ter o conhecimento. Ah, pastor, mas você já pregou sobre isso tantas vezes, já ouvimos várias vezes a mesma coisa, e eu não acredito que eu preciso ficar ouvindo isso toda vez e novamente. Sim, você precisa estar firmado nisso. A palavra firmado em hebraico é kun, que quer dizer fixado. É realmente estar enraizado nisso, estabelecido, firmado, imóvel. Amém. E diz aqui em Isaías 54. Isaías 54 fala da obra de Jesus depois de Isaías 53. E o resultado de estar estabelecido na justificação você estará longe da opressão e você não temerá. Lembre-se que opressão inclui doenças, enfermidades. Ungiu Jesus de Nazaré para curar todos aqueles que estavam oprimidos com doenças e enfermidades do maligno. Você estará longe da opressão e você não temerá. E o terror não chegará nem perto de você. Veja o verso anterior a isso. Diz que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Ele os ensinará diretamente. E grande será o shalom dos seus filhos. Shalom aqui inclui não somente a paz na sua mente, mas a sua saúde, o seu bem-estar. E será grande, não é somente uma coisa que você vai ter, mas será um grande shalom. Amém? Para seus filhos. E na justiça estarão estabelecidos. E na verdade eles, os seus inimigos, seus oponentes,
certamente se reunirão. Deus está dizendo sim, mas não por minha causa. Ou seja, se as pessoas estão se reunindo contra você, coletivamente estão vindo contra você, não sou eu que estou os direcionando, mas todo aquele que atacar se renderá a você. Veja o último versículo desse capítulo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Sabe quando Isaías disse tudo isso? Não existia computadores, não tinha mídia social e tudo mais, mas tudo está nessa palavra forjada. Nenhuma arma forjada, seja lá qual for. Se as pessoas te atacam na mídia social, ou se te atacam de qualquer outra forma moderna, ou mesmo com armas modernas, mas a Bíblia diz que nenhuma arma forjada. Deus não disse as armas deste tempo. Ele diz que nenhuma arma forjada, no futuro também. Nenhuma arma, seja lá qual for, forjada, nenhuma arma forjada prosperará contra você. E toda língua que se levanta contra você em julgamento, você a calará. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a justificação deles vem de mim, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Como eu disse, o apóstolo Paulo, em seus sermões, quando você olha no livro de Atos, você não acha que seria muito legal se pudéssemos ter os sermões do apóstolo Paulo num CD? Eu teria todos, mas sabe, na verdade nós temos a gravação do que o apóstolo Paulo pregou sobre o Evangelho. Está no livro de Atos. Aqui, em Pisídia, Antioquia, Atos 13, você tem todo um discurso de Paulo escrito à mão, amém? Para Lucas, pelo Espírito Santo. Ele estava lá e começou a escrever o que Paulo pregava, amém? Estamos pregando o mesmo evangelho de Paulo hoje. Paulo, no fim do sermão, no fim do discurso, ele fala da história de Israel. Lá na sinagoga de Antioquia, Pisídia, o pastor Mark e eu estivemos lá com nossas famílias. Muitos anos atrás, estivemos lá onde ficava a sinagoga. E naquela sinagoga, Paulo os ensinava e chegaram a essa conclusão. Ele diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que através deste homem Jesus que foi pregado a vocês, o perdão dos pecados. Mas é só disso que se trata o Evangelho? Não. Veja o que ele diz. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado, se torna justo de todas as coisas, das quais não podiam ser justificadas ou se tornarem justos pela lei de Moisés. Veja nesta versão, ela diz, de todas as coisas das quais você não poderia ser declarado justo pela lei de Moisés. E nesta pessoa, Jesus, todo aquele que crê é declarado justo. Aleluia! Então o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, amém? Nós temos uma amostra aqui, preservada, para compararmos com o evangelho que nós pregamos hoje. Nós temos um evangelho parcial e pensamos que temos todo ele. Sabe, nós pregamos o perdão dos pecados, mas não pregamos o dom da justificação. Não ensinamos as pessoas a de fato usufruírem do dom da justificação. Abrace isso. Se Deus te deu um presente, como é que você pode simplesmente abrir mão? É o maior de todos os presentes, é a bênção de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Aleluia! Então temos uma amostra aqui da pregação do apóstolo Paulo. Pregue não somente o perdão dos pecados, mas também o fato de termos sido declarados justos e a justificação pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Vamos voltar para Romanos 8, verso 8. Então aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas, pastor Prince, é possível um cristão estar na carne? Bem, meu amigo, a Bíblia diz que você não está mais na carne. Aqueles que estão na carne não agradam a Deus, mas você não está na carne. Você aqui que crê em Jesus, você não está na carne, você está no Espírito. E se é o Espírito de Deus que habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebeu? Veja bem, você não está mais na carne, mas agora você está no Espírito. E o que está no Espírito? A justiça de Deus. Você é justo. Na verdade, em Efésios diz que você que nasceu de novo, foi criado, o novo homem foi criado em retidão e santidade. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Nós somos justos ao olhar dele, não pelas nossas obras, mas pelo seu sangue. Amém? Mediante a fé. Aleluia, no que Cristo fez. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Isso não emociona você? Eu quero ler um testemunho para vocês. Eu creio que vai te abençoar. É de uma mulher do Texas e ela compartilhou isso. Pastor Prince, eu ouvi sobre o seu ministério
alguns anos atrás, quando eu estava trancada numa prisão. Minha mãe compartilhou comigo seus ensinamentos sobre o Evangelho da Graça e o amor de Deus por mim. Eu adoraria dizer para você que depois de sair da prisão, eu me rendi ao Senhor e acertei a minha vida, mas não foi o que aconteceu. As drogas e o álcool faziam parte da minha vida, que eu achava que iria morrer com uma agulha no meu braço, ou com uma garrafa na minha mão ou nas duas. E depois de muitas decisões ruins, eu cheguei num lugar que era o fundo do poço. Eu falhei em ser esposa, mãe, filha, amiga e como pessoa, completamente perdida e quebrada. Um dia, me lembrei dos seus sermões e comecei a assisti-los diariamente. Me encheram de esperança e conhecimento que Jesus me amava e morreu pelos meus pecados para me tornar parte da sua família. Eu percebi que Deus não estava zangado comigo e amava mais do que eu poderia imaginar. Hoje, eu estou livre da heroína por 2 anos e do álcool por mais de 1 ano. Tenho visto minha vida mudar drasticamente somente por confiar em Deus e ter a consciência do seu amor por mim, ao invés de estar consciente dos meus pecados. O Senhor está continuamente transformando de dentro para fora e me ajudando a crescer. O relacionamento com meu filho e meus pais foi totalmente restaurado. Hoje eu também tenho um maravilhoso homem de Deus na minha vida, que sempre ora por mim e sempre assiste os seus sermões comigo. Planejamos nos casar e comprar uma casa em breve. Também planejo voltar à escola, me tornar uma assistente social e ajudar aqueles que estão perdidos como eu estava. Obrigado, Pastor Prince, pelo seu ministério. Eu ainda assisto seus sermões diariamente. Toda a glória seja dada a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Agora voltemos para Romanos capítulo 8. No verso 10 diz: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Ok, então o corpo está morto por causa do pecado. Concordamos nisso? Toda vez que se sente deprimido, você está sentindo a morte da sua alma. Ela é uma manifestação da morte. A morte se manifesta em depressão. No seu corpo, a morte se manifesta em doenças, enfermidades, cansaço constante. São sinais da fraqueza e da morte. Ok, amigo? Não se preocupe. Na verdade, para o Filho de Deus, mesmo que o nosso corpo esteja morto por causa do pecado, ainda temos o mesmo corpo. Quando Jesus voltar, teremos um corpo novinho em folha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele vai transformar o nosso corpo num corpo semelhante ao seu. Mas até lá, temos este corpo. E a Bíblia diz que mesmo Cristo estando em você, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça. Agora, essa justificação não tem a ver com alguma coisa que você faz, é quem você é. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Então o seu espírito está vivo por conta da justificação. Então a grande questão agora é fazer com que essa vida no meu espírito tocar a minha mente. E aí então fluir para o meu corpo. Mas como isso é possível? O próximo versículo nos diz: e se o espírito daquele... Então, apesar do seu corpo estar morto por causa do pecado e do seu espírito estar vivo por causa da justiça, mas e se o Espírito Santo aqui, o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também trará vida para o vosso corpo mortal, através de seu espírito que habita em vós. Aleluia! Você ouviu isso? O Espírito Santo que trouxe Jesus dos mortos, ele habita em você, certo? Esse Espírito vivificará o seu corpo mortal. Amém? Agora, isso não se refere ao arrebatamento, não se refere ao nosso corpo glorificado, porque aqui o texto diz sobre vivificar, trazer vida. Veja que o texto enfatiza a palavra corpo mortal. Você vê a palavra mortal ali? Perceba que ele não está falando aqui sobre o nosso corpo glorificado. Todos nós estamos na expectativa da volta de Jesus e do nosso corpo glorificado quando Jesus vier, mas isso é uma transformação. É uma transformação. Quando Jesus voltar para nós, nossos corpos serão transformados, assim como seu corpo glorificado. Veja que não é o nosso corpo mortal sendo vivificado. Como esse versículo nos diz, não, este corpo mortal não é mais um corpo mortal,
seremos imortais. Nosso corpo será transformado num corpo glorificado. Então esse versículo não se refere ao arrebatamento, quando nós receberemos o nosso corpo glorificado, mas ele se refere à nossa vida agora. Neste corpo que você tem agora, você pode receber vida do mesmo Espírito que trouxe a Jesus dos mortos. Amém? Mas como isso funciona? Voltando àquela ilustração sobre mente, corpo e espírito. Então o que acontece agora? O que você tem no seu espírito? Justificação. Você vê ali? A Bíblia diz que o seu espírito vive por conta da justiça. Agora, o que você quer? Que esta vida que está no espírito, porque você é justo, você quer que essa vida alcance a sua alma, permeando a sua alma. Você não quer que fique contida apenas no espírito, mas que alcance também a sua alma. E então, depois disso, alcance também o seu corpo. E isso ocasiona curas, saúde, santidade. Amém! Renovo da juventude e força. Aleluia! Mas perceba que tudo começa no espírito. Com seu espírito nascido de novo, com seu espírito justificado. E Deus quer que você tenha consciência. Agora, onde está a consciência? A consciência está no espírito, ok? Então exercite a consciência que você é a justiça de Deus em Cristo. E você faz isso confessando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais você confessa, você vai chegar ao ponto que você consegue até sentir nas suas emoções. Amém? Porque as emoções estão na esfera da alma. E você quer que essa vida que já está em você, essa vida Zoe, essa vida de Deus que está em você, se essa vida tocar a sua depressão, será o fim da sua depressão. Se essa vida tocar as doenças no seu corpo, ela vai curar o seu corpo. Glória a Deus. Então essa vida não pode estar limitada ao seu espírito. Precisa vir para o corpo. Mas qual é o problema? Diz que o espírito está vivo por causa da justiça, mas não estamos cientes da justiça. Então, assim que a esfera da sua alma, da sua mente, olhe novamente o verso 6. Porque o alinhamento da mente com a carne é morte. Veja isso. Mas alinhar a mente com o espírito é vida e paz. Então, a esfera da sua alma é o fator decisivo. Você precisa decidir no que focar. Focar no seu espírito. Para ilustrar, eu vou fazer o papel da alma aqui, ok? Então, a alma decide em se focar na sua carne ou de focar no seu espírito. O seu espírito, meu amigo, é vivo por causa do quê? Foi justificado. Por causa da justificação. Agora, a Bíblia diz: alinhe a sua mente com isso, ouça coisas sobre isso, renove a sua mente para quem você de fato é. E quando você alinha a sua mente com o Espírito, é vida, é paz. Amém. Para a esfera da sua alma. Você consegue até sentir isso na sua mente, nas suas emoções. Aleluia! E vai afetar a sua vontade. Glória a Deus. Então, aquela depressão, onde ela está? Onde ela é encontrada? Na sua alma, na sua mente. Amém. A doença é encontrada no seu corpo, mas a vida e paz pode tocar essa depressão e removê-la e inundar as suas emoções. Amém? Inundar a sua alma com vida e paz. Aleluia! Mas qual é o ponto disso não funcionar? É porque não temos consciência que somos justos. Porque essa vida está na justificação. Então, quanto mais ciente você está alinhando a sua mente com o Espírito. E a vida sai para fora e alcança a sua mente. E aí, quando a mente é tocada, ela vai mais além e toca o corpo. Aí você é curado. Aleluia! Eu estou pregando muito feliz. Amém? Deus quer que essa justificação, que essa vida dessa justiça, que é quem você é em Cristo, Deus quer que você tenha ciência disso, para que permeie a sua alma, as suas emoções. Eu comecei a dizer às pessoas algo assim: confesse até você sentir. Você foi justificado, você sentindo ou não, uma vez que nasceu de novo, você nasceu justificado. Aos olhos de Jesus, você é justo. Amém? Esse é o ponto crucial do Evangelho, justificação pela fé. Então, nós somos justificados. Você sentindo ou não, você foi justificado. Mas, quando você sente, percebe uma emoção, quando você começa a sentir, é apenas um passo de atingir o seu corpo. Amém?
Quando você permite que essa justificação permeie a sua consciência, na esfera da alma, quando você medita sobre ela, você começa a sentir até mesmo o sentimento de justificado. Como é que é esse sentimento, Pastor Prince? Sabe, eu sinto isso muitas vezes na minha vida. Até mesmo ontem à noite, quando eu estava meditando, eu senti isso. Sentir isso traz vida. Sabe, eu ia tentar descrever, mas, sabe, transcende as minhas expressões. Ficaria limitado, não conseguiria explicar. É um senso de autoridade, um sentimento de renovação, um sentimento que o próprio Deus está com você. Você sente que não existe nenhum medo sobre o futuro. Quando você ora, você sabe que Deus te ouve. E você tem esse sentimento de autoridade, não somente quando você está orando. Você sente fluir uma autoridade natural. Quando você não está ciente da justificação, amém? Você tem medo de assumir a autoridade. Então, agora quando você ora, você não ora no espírito de servidão, de escravidão, mas você ora no espírito de paternidade. Agora, eu estou tentando explicar, mas é algo que você precisa sentir você mesmo, no seu interior. Então, confesse até sentir. Amém? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deixa permear a sua alma, deixa permear a sua mente, o seu corpo. E quando tocar a sua alma, é só um passo para tocar o seu corpo. Quando a alma sente isso, o seu corpo experimenta a plenitude, a vida e paz. Aleluia! Aleluia! Louve o nome de Jesus. Eu estou muito feliz com essa pregação. Obrigado, Jesus. Mais um testemunho antes de finalizarmos. Amém? Isso vai te abençoar. Se você tiver um amigo na mesma situação, ouça esse testemunho de esperança. Sabe, o pecado não tem a última palavra. Quem tem é a justificação do nosso Senhor. Amém? Esta senhora disse que estava envolvida num relacionamento de adultério por 5 anos. E eu nasci de novo e eu sabia que estava errado. Ainda assim não conseguia sair. Eu estava amarrada naquela situação fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E quanto mais eu tentava sair, mais eu ficava envolvida. Eu cheguei até a engravidar e fiz um aborto por causa do medo. A culpa e a condenação que eu senti tirou totalmente minha paz. Então, um amigo meu me enviou um vídeo de um dos sermões do Pastor Prince. Era um vídeo curto, mas falou muito comigo. E procurei mais por seus ensinamentos. E às vezes soava bom demais para ser verdade, mas o Pastor Prince estava sempre baseado nas Escrituras. Então eu tive certeza que estava baseado na palavra de Deus. Então eu comecei a confessar que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mais de uma vez, eu escutei o pastor dizer que um verdadeiro crente não está feliz em permanecer no pecado e que somente a graça poderia nos tirar do domínio do pecado. Ele estava descrevendo a minha situação. Eu havia terminado com aquele homem muitas vezes, mas eu sempre acabava voltando para ele. Mas daí num dia eu ouvi o Pastor Prince pregar sobre como orar para que Deus nos ajude a quebrar uma relação ruim. E quando eu ouvi aquilo, eu comecei a orar dessa forma. Eu dizia a Deus: Senhor, eu não consigo terminar esse relacionamento, termine por mim. Enquanto isso, eu ouvi os sermões do Pastor Prince para me gerar mais fé e para me livrar da culpa e da condenação da qual eu passava. Eu aprendi sobre o perdão do Senhor e do amor do Pai por mim. E toda vez que o Pastor Prince pregava sobre adultério, alguma coisa incomodava dentro de mim. E não aconteceu imediatamente, mas um dia tivemos uma briga muito feia e nosso relacionamento acabou. E eu fui liberta daquele relacionamento desde lá e já não me sinto mais culpada e condenada. Obrigado, Pastor Prince, por pregar Jesus nessa forma tão bela. Hoje desfruto todas as bênçãos de alguém que é justo. Toda honra e glória a Deus somente. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Então, meu amigo, é vital confessarmos. Assim como Isaías viu você confessando, amém? Certamente, no Senhor eu tenho justificação. Ou seja, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. E a Bíblia diz que todos aqueles que se levantam contra você serão envergonhados. Todos aqueles que têm raiva de você serão envergonhados. E a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Então uma das estratégias do inimigo é sempre trazer uma condenação. Toda vez que você fizer algo errado,
Ele vai trazer culpa e condenação sobre você. A última coisa que ele quer ouvir você dizer é: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Se é viciado em pornografia, a última coisa que ele quer ouvir você dizer é: eu sou a justiça de Deus em Cristo no meio do seu pecado. Sabe, amigo, nós somos ensinados que o Evangelho é uma grande confissão. Não a confissão dos pecados, envolve a confissão dos pecados, mas a grande confissão aí não se refere à confissão dos pecados. Em Hebreus, inclusive, nos diz: considere Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas qual confissão? Continuando, no capítulo 4 diz: retenhamos firmemente a nossa confissão. Visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, retenhamos a nossa confissão. Então você não retém uma confissão de pecado. Você confessa e acabou. Agora, qual é essa confissão que devemos reter? Continuando, Hebreus 10 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. A King James diz: a confissão da fé, sem vacilar. Amém. Então, nós confessamos: eu sou a justiça de Deus em Cristo, sem vacilar. Continue a confessar até que você sinta. Amém? Até você desfrutar, até mesmo na esfera emocional. Amém? Isso não vai te deixar orgulhoso, porque é um presente. Você foi feito a justiça de Deus em Cristo, não foi algo que você mesmo fez. Você não é um homem auto-justificado, o que é um problema. O problema contra a graça é sempre a auto-justificação, é a mãe de todos os pecados. Bem antes de Israel produzir o bezerro de ouro no Monte Sinai, Israel havia declarado: todos os mandamentos de Deus nós conseguimos cumpri-lo. Isso é auto-justificação. Se você conhecer o nível de pureza, de santidade da lei de Deus, você jamais diria isso. Amém? Nós não conseguimos. Não conseguimos guardar a lei, nem exteriormente, nem interiormente, principalmente. Amém? Mas, graças a Deus, uma justiça à parte da lei foi revelada, conforme proclamado pela lei e pelos profetas. A justificação que é um presente. E se você recebê-lo, e você confessá-lo, e de fato crer, amigo, você nasce de novo, amém? E quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo, e aí você é gerado em justiça. Ser salvo significa que você foi recriado. Era uma vez alguém que nasceu no pecado, mas agora você nasceu de novo, você é justificado. Externamente você ainda é o mesmo, o seu corpo ainda não foi transformado, mas ele está no processo de mudança, amém? Essa salvação também vai tocar o seu corpo também, mas o seu homem espiritual foi totalmente transformado, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, Deus quer que você renove a sua alma, sua mente. Deus quer te renovar, assim como Ele fez no seu espírito, para que você seja uma pessoa completa, alma, espírito e corpo, totalmente santificado. Amém? Irrepreensível, em plenitude, espírito, alma e corpo. Esse é o desejo de Deus para você, amém? Glória ao nome de Jesus e viva para a glória de Deus, aleluia. Louve o nome de Jesus. Eu vejo alguém sendo curado agora e eu vejo o seu pescoço, não sei se é um nervo ou algo assim nessa região, e quando você puxa o seu pescoço, quando você movimenta assim, você sente muita dor. Você foi no médico, eu vejo uma prescrição médica, alguns remédios e coisas assim. Não está ajudando, ainda é difícil de dormir à noite. Agora você está sentindo um calor tocando nessa área. É Deus te curando, meu amigo. Seja curado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a sua cura agora mesmo. Eu já te vejo curado. Mova o seu pescoço. Move agora mesmo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. A Deus toda honra e toda glória. Aleluia. Eu vejo uma outra pessoa, muitas vezes nessa semana passada e nos últimos dias, você esteve segurando essa área aqui do seu coração porque você tem sentido dor lá e também falta de ar. Eu não sei se você já teve alguma vez em sua vida algum tipo de problema cardíaco, mas ultimamente você anda bem preocupado com isso e agora mesmo você está sentindo o calor de Deus indo nessa área, em seu coração, nessa área agora. E novamente você vai tocar essa área, meu amigo. Toque agora em nome de Jesus e diga: a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Eu vejo uma cura completa. Vá checar isso com um médico, faça um exame de ECG ou qualquer exame que precise, mas agora você foi curado. No nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Tem alguém com um problema nas costas? Deixa eu descrever. É bem nessa parte de baixo aqui, nessa parte aqui inferior das costas. E então eu vejo algo que está afetando a sua perna também. E essa dor desce
Desde aqui, passa pelas suas nádegas até as suas coxas. É uma dor aguda que não acontece o tempo todo, mas é uma dor aguda, mas é uma dor incômoda aqui nas suas costas. E Deus está te curando agora. Você vai sentir um calor e Deus está te curando agora. Como se tivesse um fogo na sua perna, percorrendo de cima para baixo. E agora eu quero que você movimente o seu pé para cima, para baixo, sua perna para cima, para baixo. Movimente agora, amém? Amém. Gire o seu pé dessa forma, de forma que você possa mexer aquela parte afetada agora, porque a cura foi liberada. E tudo aquilo que causava dor antes, determinados movimentos, faça agora e veja o que Deus fez. Você foi curado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Ao Senhor toda a glória e todo louvor. Eu ouço a palavra válvula coronária e eu ouço algo como uma válvula que não está funcionando muito bem. E o doutor já falou para você algo dentro desses termos. E Deus está te curando nesse momento, seja lá o que for, em nome de Jesus. Receba essa cura, este milagre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu também vejo artrite sendo curada. Aleluia. Receba essa cura agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vejo uma pessoa jovem e eu vejo que você ficou chocado quando o médico disse que você tem lúpus. E agora mesmo, em nome de Jesus, você está sentindo um fogo do Senhor descendo desde a sua cabeça até a planta dos seus pés. Amigo, você foi curado do lúpus em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Glória a Deus. A cura está vindo sobre pessoas nas mais diversas áreas, todos os tipos de cura. Apenas receba agora, diga: Senhor Jesus, eu recebo. Neste meu problema agora, eu recebo a cura do Senhor em nome de Jesus. E sabe, esse é o momento onde o diabo tenta te desmotivar, dizendo: você não merece essa cura, lembra do que você fez no passado? E é agora que você precisa trazer a consciência, até mesmo na sua mente e nas suas emoções. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Então diga isso: eu sou a justiça de Deus em Cristo e eu recebo a minha cura total e gratuita do meu Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Se você nunca orou para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, meu amigo, você pode fazê-lo agora. Ele te ama. Na verdade, você acabou de ouvir a boa notícia do Evangelho agora. A boa notícia. Essas são as boas notícias do Evangelho. Amém? A boa notícia é que o Senhor te justifica, não baseado naquilo que você fez, mas baseado naquilo que Cristo fez. E todos os seus pecados foram retirados. Todos foram eficazmente retirados pelo sangue de Jesus. Um sacrifício pelo pecado de uma vez por todas. Então faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu te agradeço que quando eu fui declarado justo por Deus, o Senhor te ressuscitou dos mortos. Eu te agradeço que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, agora e para sempre. Deus Pai, eu te agradeço por me fazer ser a justiça de Deus em Cristo. Obrigado porque todas as bênçãos dos justos estão sobre mim. Obrigado, Deus Pai, que o sangue de Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Aleluia! Obrigado, Pai. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo e nasci em retidão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, agora você é um filho de Deus. Tudo na sua vida agora já passou e tudo se faz novo. Ainda assim, tem uma caminhada para a sua alma, como aprendemos agora, e também para o seu corpo. Mas o seu espírito foi instantaneamente salvo, nascido de novo. Não mais o velho homem, não mais a velha natureza. A sua mente ainda é a mesma, a sua alma ainda é a mesma, o seu corpo ainda é o mesmo, mas o Espírito vai tocar a sua alma e o seu corpo. Amém? Continue ouvindo, porque o jeito de renovar a sua mente é ouvindo sermões assim. Continue ouvindo e encaminhe para os seus amigos também, glória a Deus. E compartilhe essas boas notícias, aleluia. Fiquemos de pé, igreja, glória a Deus. Amém. E nunca ignore esse tempo onde nós profetizamos as bênçãos sobre a sua família, de proteção nessa semana. Porque foi assim que Deus orientou Arão, o sumo sacerdote, quando eles estavam no deserto. Proclame essa bênção sobre eles e eu os abençoarei. Que na próxima semana, que o Senhor abençoe vocês e as vossas famílias ricamente, abundantemente, grandemente,
porque é a bênção do Senhor que enriquece, e não o seu esforço, não o seu trabalho. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre você e sobre seus entes queridos, e seja favorável a você, e abra portas de seu favor sobre você e sobre a sua família também. Que a graça de Deus te conduza ao lugar certo, e na hora certa, sempre. Que o Senhor levante sobre ti o seu semblante e sobre a sua família, e conceda a você e aos seus amados a sua maravilhosa paz, shalom, plenitude e bem-estar, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos dizem amém. Continue confessando, meu amigo, que você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Te vejo na próxima semana.